Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Começa agora o programa que mostra negócios criados a partir da arte e do talento com as mãos. Esse é o Ateliê de Negócios. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar com Vicente Scalia. Ele é analista técnico do Sebrae Nacional. Oi, Vicente, tudo bem? Olá, Márcio, como vai? Tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, em poder contribuir e ajudar os empreendedores desse país. A gente que agradece, Vicente. Mas primeiro, a gente vai acompanhar essa história deliciosa, que é o negócio da Graziela Alves, psicóloga que encontrou nos doces um excelente negócio. Acompanhe. Meu nome é Graziela, eu tenho 35 anos e eu sou formada em psicologia. Os doces, para mim, eles surgiram na pandemia. Eu trabalhava como acompanhante terapêutico em escolas com crianças e com o fechamento das escolas por conta da pandemia, eu vim para dentro de casa. E aí eu não queria ficar dentro de casa sem fazer nada. E os doces surgiram aí. O meu ateliê foi uma junção de querer acompanhar meu filho, porque ele é pequenininho, meu filho tem 5 anos. Então, conciliar a vida escolar dele, estar presente na vida dele e trabalhar também. E eu sabia que se eu fosse para a área profissional, na rua e tudo mais, eu não ia conseguir estar tão presente na vida dele. E aí, com essa história da pandemia, eu comecei a fazer os doces e adorei. E são horários flexíveis, né? Eu consigo montar meu horário, eu consigo pegar a encomenda que eu quiser, se eu puder, se eu tiver algum compromisso com ele, eu posso estar presente, então foi por conta disso mesmo, mais por conta dele. Hoje, os meus produtos que tem mais saída são os bolos decorados, doces personalizados e os docinhos de festa, brigadeiro, beijinho, bicho de pé. Mas o principal mesmo são os doces decorados e os bolos decorados. Eu moro num condomínio que tem 169 casas, então comecei a divulgar no grupo do condomínio. E assim, o retorno foi muito legal, foi bem legal. E aí a hora que eu vi que eu dava conta de atender um público, eu comecei a divulgar em redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu tenho muitos clientes que vieram do Facebook, bastante clientes que vieram do Facebook. E depois começou o boca a boca. Começou a indicação, um indicava para o outro, e aí hoje a minha clientela basicamente se resume na indicação. No começo era uma batedeira que meu sogro me deu, era uma batedeira planetária que meu sogro me deu, e cada pedido que entrava eu ia numa loja e comprava naquele exato momento que eu precisava. Não trabalhava com estoque no começo, né? Então era basicamente isso, uma forma, uma embalagem. Entrava um pedido, eu ia comprava uma embalagem. Entrava um pedido, eu ia lá comprava 100 forminhas de docinhos. Então era basicamente assim. No começo era o que tinha na mão para alisar um bolo. Se eu não tinha espátula especial para isso, eu pesquisava, usava a faca, o cortinho da faca, dava para fazer uma decoração legal num bolo e fazia. Então era assim, era o que tinha na mão. Até hoje é mais ou menos o que tem na mão. Hoje eu tenho uma infinidade de materiais, né, para poder me ajudar nas coisas, mas tudo vira arte. Tudo vira uma coisinha diferente nas decorações. Hoje em dia eu trabalho com estoque, né? Porque como a demanda é muito grande, leite condensado, se você compra em grande quantidade, ele sai mais barato. Chocolate, se você compra em grande quantidade, ele sai mais barato. Farinha, em grande quantidade, sai mais barato. Então eu tenho estoque das minhas coisas. Estoque de embalagem, alguns produtos que têm um prazo de validade mais longo, eu tenho estoque. Eu consigo fazer um estoquezinho para mim. As matérias-primas, leite condensado, né? Leite, farinha, óleo, ovo, bastante ovo, chantilly e pasta americana. Eu
geralmente eu vou em atacadão, faço compra do mais grosso em atacadão. E o restante das coisas eu faço a compra aqui numa loja de bairro, que eles conseguem chegar bem próximo do valor que eu compraria no atacado, que é uma loja que tem aqui pertinho. Então, eu preciso de alguma coisa que eu acabei esquecendo de fazer na compra, corro lá e sempre tem de tudo lá. Foi bem na marra, foi muito na marra, mas sempre atrás de vídeos. Eu vi um vídeo interessante, salvava aquele vídeo e na primeira oportunidade que eu tinha, eu ia lá e treinava. Um ponto diferente do chantilly, uma técnica diferente de ganache, uma modelagem diferente na pasta americana. Então eu sempre salvava e na primeira oportunidade que eu tinha, eu ia lá e treinava para conseguir fazer. Eu comecei em 2020, no ano da pandemia, e com os bolos de tsunami. E comecei a publicar os bolos de tsunami, os vídeos das crianças puxando e fazendo umas caras e bocas maravilhosas. E comecei a publicar os vídeos. E aí foi um estouro, porque eu tinha... Por semana eu conseguia fazer até 10 bolos de tsunami. Então assim, de começo foi bem legal o retorno desse bolo de tsunami. Depois eu parti para os doces em datas comemorativas. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa. E também tive um retorno bem legal mesmo. E aí parti para os bolos. A parte dos bolos foi um pouquinho mais difícil, porque você conquistar um cliente não é simplesmente pela beleza do produto que você entrega, é um conjunto. É a beleza do produto, é a qualidade, o sabor. Então, isso demorou um pouquinho mais, mas também depois que conquista no ano seguinte sempre volta o cliente. O que eu aprendi como empreendedora? Todos os dias eu aprendo um pouquinho mais, né? Porque eu sou a administradora, eu sou a confeiteira, eu sou a organizadora do espaço, quem lava a louça depois que termina tudo. Então, assim, eu aprendo todos os dias. Eu tenho a minha avó, né, portuguesa, que vivia na cozinha. Então, sempre estava junto com ela na cozinha. A cozinha para mim sempre foi uma arte, sempre foi amor, sempre foi ver ela ali fazendo as coisinhas e eu junto, cortando uma cebola e essas coisas. Então eu sempre gostei muito da cozinha. E os doces eu comecei na adolescência, fazia uma torta para um amigo, uma torta doce para levar, vamos ter uma reunião com amigos. Levava a torta e tudo mais. E a chavinha virou mesmo quando meu marido decidiu que ele queria comer uma torta holandesa. Ele comprou uma torta holandesa e detestou a torta holandesa. E aí eu pensei que não poderia ser tão difícil fazer uma torta holandesa. Fiz a torta holandesa e foi o maior sucesso. E comecei com a torta holandesa, depois com o bolo de tsunami, que era um bolo que colocava uma cobertura dentro e quando puxava um acetato, ele escorria a cobertura toda no bolo. Então foram os meus 2 pontos de partida, a torta holandesa e o bolo de tsunami. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais nessa parte de doces. Então, aí é um desafio do empreendedorismo, né? Eu trabalho de segunda a segunda. Se entrar um pedido na segunda, eu trabalho na segunda. Se entrar um pedido no domingo, eu trabalho no domingo. Então eu não tenho muito uma regra. E os horários vai depender, geralmente os meus horários, eles batem com o do meu filho. Ele tá na escola, eu me organizo para fazer tudo que eu tenho para fazer no horário que ele tá na escola, para depois que ele sair da escola, eu estar livre para ele. Então ele fica na escola em período integral, das 8 às 5. Nesse período eu me organizo para fazer tudo, dar conta de tudo, antecipar as coisas que eu consigo fazer, principalmente modelagem. Modelagem é uma coisa que dá para começar a fazer com
de 7 a 5 dias de antecedência. Então eu consigo deixar pronto nesse período, para depois só assar cupcake, por exemplo, o bolo. Bolo é uma coisa que eu gosto sempre de fazer na véspera. Eu não gosto de deixar bolos congelados. Então, as coisas que são mais perecíveis eu deixo mais para perto da entrega pro cliente. Eu me divido da melhor forma possível. Eu que faço as compras, eu que atendo os meus clientes eu faço questão de atender. Eu atendo os meus clientes. A entrega é a única coisa que eu consegui terceirizar. Eu tenho parceiros que trabalham com Uber, que no decorrer desses 3 anos fizeram entregas e deu super certo as entregas. Então eu sempre chamo eles para fazer as minhas entregas. E às vezes eu conto com a ajuda da minha irmã. Quando a demanda está muito alta, a minha irmã de 15 anos, ela me ajuda e dá certo. Os que eu consigo deixar a pronta entrega, porque geralmente o cliente entra em contato comigo na parte da manhã e já quer para a parte da tarde, são esses bento cakes, que são os bolos pequenininhos com a frase animada. Então esses daí eu deixo uma restrição de recheios para já conseguir deixar eles prontos. Não tem uma vasta lista de recheios como são nos bolos maiores. Então eu consigo atender o meu cliente a pronta entrega com os bento cakes. Geralmente eu peço 5 dias pelo menos de antecedência, dependendo da demanda da agenda. Não sempre funciona. Hoje mesmo eu tive um pedido, ontem, né? Ontem era meio-dia, uma cliente me chamou, falou: Grazi, você consegue fazer um bolo pra mim hoje? E eu falei: puxa vida, pra hoje? Aí ela falou: pra hoje, porque meu filho decidiu hoje que ele quer comemorar o aniversário na escola. E aí eu falei pra ela, mas o bolo tem que ser pra hoje? Ela falou: não, eu saio amanhã, 7 horas da manhã pra levar ele pra escola. Eu falei: então, não vou deixar seu filho na mão. Fiz o bolo, fiz o recheio, estruturei tudo bonitinho. 10 horas da noite eu estava na cozinha decorando o bolo dela para dar tempo de entregar hoje às 6h30 da manhã no horário combinado com ela. Geralmente eu busco referências no Pinterest, no Instagram. O cliente manda também para mim: olha, eu gostaria de um bolo assim. E eu sempre falo para os meus clientes: eu uso como referência, eu não faço cópias. Eu uso como referência aquele bolo e também para não acabar sendo uma coisa frustrante para o cliente. Ele te mandou aquela referência, falou que queria igual e acabo não reproduzindo igual. Então eu deixo bem claro para eles que eu uso como referência. Hoje em dia eu ainda uso o Facebook e o Instagram. O Facebook para mim é uma ferramenta muito mais forte do que o Instagram. O Instagram me traz retorno no bento cake, que é um bolinho com um bichinho e umas frases animadas para o aniversariante, coisas do tipo. Mas o Facebook, em grupos determinados, ele tem muito mais retorno para mim. Grupos de bairro. Grupos de bairro são os que dão muito retorno. Porque como eu já tenho os clientes fixos lá, eles acabam indicando, quando pedem indicação: preciso de indicação quem faça bolo personalizado. Então assim, são 2, 3 pessoas na mesma publicação colocando o meu nome. As minhas mídias sociais é um pouco complicado, porque eu abandono um pouquinho elas, acabo abandonando. E acabo não tendo tempo de publicar muitas coisas no Instagram, no Facebook, e eu sei que eu peco bastante nas mídias sociais. Hoje a principal dificuldade está sendo ir no mercado, ir nos atacadões e nunca conseguir comprar as coisas com o mesmo valor. E acaba sendo difícil ter que repassar toda hora um aumento para os meus clientes. Geralmente eu faço reajuste uma vez por ano. Sempre no começo do ano seguinte eu faço um reajuste, mas geralmente é um reajuste bem pequeno. Então assim, a minha maior dificuldade é essa: chegar no mercado e nunca encontrar o mesmo preço as coisas. É sempre um valor bem diferente. Então, para mim, o valor dos insumos é a parte mais difícil hoje em dia no meu empreendimento. Possibilidades de melhorias para o meu negócio seria
a possibilidade de contratar uma pessoa para me ajudar, porque eu conseguiria dar conta de mais pedidos, né? E acredito que a melhoria mesmo seria nessa parte de ter a possibilidade de contratar uma pessoa para estar me ajudando em tempo integral. A Graziela tá arrebentando, hein? A gente vai para um rápido intervalo e no retorno vamos acompanhar o passo a passo dessa mágica que ela faz com as mãos na criação de bolos e doces, que devem ser deliciosos, né? A gente volta já. Estamos de volta e vamos ver o que a Graziela Alves Confeiteira vai preparar em sua cozinha. Acompanhe aí e veja quanto que é bom, hein? Eu vou fazer um bolo de massa branca, que é o famoso bolo de baunilha, com recheio de leite ninho. Para essa massa aqui vão ser 4 ovos. Eu tô colocando os ovos separados um a um, porque se tiver um ovo estragado eu não perco todos os ovos aqui. Uma xícara de açúcar. Agora eu vou bater até fazer um creme branco. O óleo agora. Meia xícara de óleo. Misturar de novo mais um pouquinho. 1,5 xícara de leite. Mistura mais um pouquinho. E agora 2,5 xícaras de farinha de trigo. Mais meia xícara para formar as 2,5 xícaras. E agora 1,5 colher de fermento. Uma tampinha dessa é 1 colher. Agora a gente bate pouco, só para misturar o fermento com a massa. A nossa massa tá pronta. Agora a gente já vai colocá-la direto na forma untada. Agora ele vai ficar no forno mais ou menos uns 45 minutos, numa temperatura de 200 graus. Enquanto o bolo tá no forno, agora a gente vai começar a adiantar o recheio dele. O recheio é chantilly, mais ou menos 1 xícara de chantilly. E aí a gente vai colocar ele para bater, e a hora que terminar de bater, a gente acrescenta o leite em pó. Agora a gente vai acrescentar o leite em pó. Mais ou menos 1,5 xícara de leite em pó e mistura bem. Agora o nosso recheio tá pronto para esperar o bolo sair do forno e receber ele. Agora a gente vai trocar o recheio para mandar ele para a geladeira e usar novamente esse bowl para bater o chantilly para decorar o bolo. Agora, com o bolo frio, a gente vai desenformar ele. A gente passa uma faquinha aqui na lateral, porque para untar a gente unta só o fundo da forma. Porque se untar as laterais, ele acaba encolhendo e não fica um acabamento legal quando a gente for fazer a decoração do bolo.
bem fofinho, deu super certo. Agora a gente vira ele e a gente usa essa régua de medida para conseguir deixar todas as camadas certinhas e iguais. Agora vamos para a montagem do bolo. A gente usa um saquinho dentro da forma mesmo que foi assado o bolo. A gente coloca a primeira camada. Isso é uma caldinha para deixar o bolo bem molhadinho. Uma caldinha de açúcar e água. E aqui é o nosso recheio. A gente espalha ele para ele ficar bem uniforme. E agora a gente pega outra camada do bolo. Dá uma sentadinha nele. Vem de novo com a caldinha. Coloca o restante do recheio. E agora a gente vem com a última camadinha do bolo. Dá uma sentadinha nele e mais um pouquinho da calda. A gente fecha ele e leva para a geladeira por pelo menos 2 horas para poder assentar o recheio e começar a decoração. Agora, enquanto o bolo termina de gelar para estruturar, a gente vai bater a cobertura dele, o chantilly, a parte mais legal da brincadeira. Agora, com o chantilly batido, a gente deixa ele descansando só um pouquinho, enquanto a gente desenforma o bolo para começar a parte mais legal. Agora que o bolo ficou já 2 horinhas, assentando o recheio, gelando, a gente consegue desenformar ele para começar a decoração. Agora a gente pega um pouquinho do chantilly e faz uma pré-camada para tirar todos os farelinhos que o bolo possa soltar e não comprometer a decoração. Uma camada bem fininha mesmo. Agora a gente coloca umas gotinhas de corante e a gente vai misturar. Agora com o saco de confeitar, coloca aqui o chantilly já colorido, corta o biquinho dele. Vamos começar. Para dar um toque especial e deixar o bolo ainda mais bonito, um pó de decoração. A gente coloca um pouquinho de álcool de cereais. Vamos pintar o bolo. Agora eu tô vendo o melhor lado para começar a montar a decoração final dele. Essa é uma lâmpada feita em pasta americana. E umas esferinhas de chocolate para dar toque final. Mais um pouquinho do pó de decoração, agora ele lilás. E o toque final, glitter comestível, tudo comestível. Tá pronto, todas as camadas certinhas e bem molhadinho.
sempre lanço no Natal, né? No Natal são sempre coisas diferentes que eu acabo fazendo e acabo tendo bastante procura. Inclusive, o ano passado eu já tive que fechar minha agenda. Logo no começo, na primeira semana de dezembro, eu já tive que fechar minha agenda, porque senão eu não ia dar conta de fazer tudo. Mesmo tendo ajuda da minha irmã, da minha mãe, porque nessa época entra a ajuda de todo mundo, né? E eu já tive que barrar a agenda assim na primeira semana. Esse ano aqui eu também já tô terminando de divulgar, de montar meu catálogo para divulgar, porque já tem gente me perguntando o que eu vou fazer de Natal. Então assim, geralmente o Natal para mim é a época mágica, para mim é o Natal. O lado financeiro, ele é muito bom. É muito bom, porque todo mundo faz aniversário. E a maioria das pessoas gostam de comemorar aniversário. Então, é uma parte muito... É lucrativo, é bem lucrativo. Foi uma noite inteira sem dormir, morrendo de medo de não dar certo. E estudei, procurei vídeos no YouTube, procurei Instagram para conseguir fazer a decoração do bolo. Foi um bolo de batizado, assim, o primeiro bolo decorado com chantilly, que eu morria de medo de trabalhar com chantilly. Eu morria de medo. E eu não dormia a noite inteira, pegava no sono, sonhava com o bolo. Acordava, ficava pensando, será que eu vou dar conta? E o bolo era para entregar 1h da tarde, eu levantei às 6 horas da manhã para começar a fazer. E aí no fim deu certo, por ter sido o primeiro, não ficou hoje como ficam, né, os bolos, porque eu já tenho uma certa prática, mas não ficou ruim. Eu recebi muitos elogios da cliente, muitos elogios mesmo. Não desista. Não desista, porque por mais que o caminho seja complicado, porque não é fácil, a gratificação é muito boa. É assim, o reconhecimento, cada reconhecimento, cada mensagem de olha, tava incrível, tava muito gostoso, tava lindo, vale a pena cada pedra que eu tive que tirar do caminho. O futuro do meu negócio, para mim, é super promissor. Eu gosto muito, os doces para mim são maravilhosos, eu amo de paixão cada bolo que eu faço. Então eu só enxergo crescimento. Para mim é só crescimento. Eu tenho certeza que eu vou ainda muito além do que eu já estou hoje. O caminho que eu percorri até aqui não é nada perto do caminho que eu ainda tenho para percorrer. Sempre dá água na boca, né? E olha só, depois desse tutorial bem explicativo da Graziella, até eu me arrisco a fazer um bolo, hein, confeitado. Será que fica bom de aniversário? Depois do intervalo, a gente vai conversar com Vicente Scalia. Ele é analista técnico do Sebrae. A gente vai comentar aí como é que é toda essa case aí da Graziella, entender exatamente como é que ela faz e como desenvolver esse negócio. A gente volta já. Estamos de volta e agora a gente vai conversar com ele, o Vicente Scalia, sobre empreender. Ele que é do Sebrae Nacional. Vicente, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por você estar aqui junto com a gente. E Vicente, eu queria começar falando com relação ao empreendedorismo feminino, que está cada vez mais forte aqui no Brasil, né? É importante, você destacou aí a força do empreendedorismo feminino no Brasil. Uma oportunidade que vem crescendo a cada ano e esse case que você trouxe assim já me deixou com água na boca. Mostra a força do empreendedorismo feminino, o talento das mulheres e o caminho que nós temos a prosperar no setor de alimentos, no setor de alimentos e bebidas, né? Principalmente no setor de confeitarias e setor de panificação. O empreendedorismo feminino hoje já é uma realidade, já é um sucesso, tá? Eu acho que assim, a gente não tem mais tempo a perder o potencial da empreendedora, o potencial da mulher hoje.
já é certo e assim, vem crescendo muito. Nós temos hoje em dia aí diversos campos de atuação, mulheres empresárias no setor de bebida, no setor de confecção, no setor de cosmético. Então, assim, o empreendedorismo feminino hoje é uma realidade e é uma força da economia. Agora, Vicente, a gente sabe que não é um caminho fácil, né? E aí, com relação aos desafios que essas empreendedoras têm, como é que elas podem superar esses desafios? E, claro, vamos pontuar aí quais são eles. É importante esse planejamento, né? Eu acho assim, a gente hoje enxerga que tem diversas tarefas, diversas jornadas, mas é importante compartilhar com o parceiro, pensar num planejamento. Hoje a mulher tem uma capacidade até melhor que o homem de contribuir na receita da casa, tem mais facilidade em negociar, em fechar negócios, isso já tá bem claro. Então, assim, o planejamento é importante, né? Você ter o seu momento para pensar em que você vai empreender, quais são as etapas desse empreendimento, a localização do seu negócio, quem são os seus fornecedores. Isso é muito importante no sucesso do seu negócio. Agora, Vicente, a gente costuma ver muito aqui, principalmente no canal, que as mulheres começam a empreender algumas vezes por necessidade, outras começam a empreender porque nessa área de ateliê, por exemplo, começa com uma terapia, algo para dissociar um pouquinho desse mundo estressante que a gente tem. Aí eu queria te perguntar exatamente isso. Com relação com essa questão desse início dos negócios, qual é o momento de entender que aquilo que ela faz é algo para ela manter na família, manter em casa, ou então só para distrair? E qual é o momento de entender que isso pode realmente virar uma empresa e gerar lucro? Interessante, Márcia, a sua pergunta. Separar o negócio para complementar a renda como ser um negócio principal do sustento da família. Hoje, grandes empreendedores começam o seu negócio por necessidade, né? E a mulher ainda vê o negócio como um complemento de renda. E aí ela acha que a produção dela, a comercialização, é ali muito para poder contribuir no somatório da renda familiar. Quando a gente percebe que muitas das vezes tem um potencial enorme para ganhar mercado, pode ser uma oportunidade de negócio que está surgindo, e aí é a hora que a gente precisa conectar com consultores, com o Sebrae, com especialistas para avaliar o potencial daquele negócio. Você falou essa questão dos consultores, dos cursos também que são oferecidos. Vicente, conhecimento é a essência de qualquer negócio, né? Então é importante que quando o empreendedor ou empreendedora for desenvolver algum projeto, alguma empresa, busque não só a consultoria, mas também cursos, aprendizagem, né? Demais, isso é muito importante, viu? Eu acho que isso aí é a base da atuação de um empreendedor. Se capacitar, conhecer o mercado, entender o que tem de novidades, quais são as tendências que estão surgindo no mercado para o seu negócio, o que é concorrente seu, né? O que tem hoje de novidade nos seus fornecedores, o que o seu concorrente está fazendo. Então, assim, é importante não só você se capacitar, mas buscar conhecer outros negócios semelhantes e entender também como que o seu negócio pode conectar com outros, né? Numa cadeia. Então, assim, é importante. E sempre estar conectado com mercado digital, com feiras, com workshops. Isso é importante. Isso te traz valor, isso te traz uma oportunidade de você avaliar o posicionamento do seu negócio, as oportunidades que estão surgindo. Então, assim, nunca deixar de se capacitar, de buscar conhecer o seu mercado. Agora, voltando um pouquinho mais com relação à história da Graziella, a gente sabe que o mercado de alimentação ele é muito grande
E, teoricamente, é um mercado que ele não satura, porque ninguém deixa de comer. Mas a gente tem que entender que isso pode ser uma armadilha, né? Que, na verdade, por ter tantos negócios, é preciso ter um diferencial e também entender como é que funciona todo esse sistema para justamente não abrir uma empresa e acabar falindo, né, Vicente? O setor de comidas, de alimentos e bebidas em geral, é um setor muito sensível, viu, Márcio? É um setor que a gente tem que ter muito cuidado quando você vai empreender, né? Porque é um setor que tem muitos perecíveis, tem muito cuidado com toda a cadeia da alimentação. Então, assim, é importante você conhecer a sua clientela, né? Entender o comportamento do seu cliente, aonde você vai comercializar o seu produto, né? Buscar também retorno dos consumidores do seu negócio, né? Uma expectativa, a experiência, perguntar mesmo o que você está achando do meu produto, do meu negócio. Acho que esse relacionamento é importante para você ampliar a capacidade, rever alguns processos, rever o seu público. Então, assim, todo cuidado é importante. Setor de alimentação, setor muito sensível, como eu falei anteriormente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque alimento tem que ter uma cuidado na refrigeração, na cadeia de fornecedores, quem está produzindo, quem está te entregando esses insumos, conhecer a fundo quem são esses seus fornecedores, tá? Então isso é muito importante. E aquilo, né, que é o mais interessante, né, que o indicador importante, o sabor, né, o prazer que você está dando ali para o seu cliente. Isso é um indicador, assim, é o melhor dos indicadores, né, a satisfação do seu cliente. Validar o produto é o que é importante, né? Sair daquela redoma ali, daquela bolha da família, dos amigos, porque ali praticamente todo mundo elogia, entender como é que funciona, né? A questão do cliente também, como é que vai ser cobrado isso. Agora, Vicente, quando tem um aumento de demanda, como é que o empreendedor ou empreendedora pode desenvolver o seu projeto a partir desse crescimento? Porque às vezes ele tem ali, vou dar um exemplo, tá? Para ficar bem clara aí a minha pergunta. Eu começo a produzir 10 bolos por dia e vendo tranquilamente e tem mais 3, 4, 5 pessoas pedindo. Ok, vou fazer um pouco mais. Mas como entender que aquilo não é só uma fase? Que talvez hoje eu vou vender 10 bolos, eu aumente para 15, depois isso vai cair para 9. Como é que trabalha isso aí dessa forma para que a empresa possa correr de forma saudável, principalmente se tratando de alimentação, já que é uma questão perecível? E uma coisa muito importante que a gente trabalha muito no setor de alimentação é com fichas técnicas, né? As fichas técnicas vai te dar um norte da quantidade, dos insumos que você vai gastar para desenvolver aquele produto e a capacidade sua de estoque e a capacidade sua de comercialização e entender a sua clientela. A gente sabe que nós temos aí períodos sazonais onde há uma demanda maior, mas todo cuidado é importante, Márcio, principalmente nesses momentos agora de fim de ano, de festas, que você automaticamente até amplia a sua capacidade de produção, mas precisa rever depois desse período. Tem esses momentos, mas assim, entender, não ter uma grande planta de estoque, não fechar compras acima da sua capacidade de custo. Então, assim, isso é muito importante você separar na hora de pensar em crescer, né? Número de funcionários, os custos para você manter esses funcionários, né? Se a precificação do seu produto vai cobrir depois, o seu faturamento vai cobrir todas essas despesas, né? Entender um pouco. Eu acho que assim, hoje a gente fala muito do setor de comércio, setor de varejo, setor de alimentação, inclusive está dentro do setor de comércio e serviço, fazer o básico bem feito, né? Eu acho que quando você faz o básico bem feito, você não é pego de surpresa. Então isso é muito importante. Tem que ter bastante planejamento para entender exatamente como é que funciona tudo e não desperdiçar produto e nem ter aí prejuízo com relação a tudo isso, né? Vicente,
Com relação à questão da empresa, você falou dos funcionários, e essa é uma questão que eu acho importante, porque o ateliê, normalmente, né, a pessoa tem um negócio artesanal, é um negócio que ela está ali na casa dela, ela faz, então ela garante uma qualidade daquilo. Começa a crescer, aumenta a demanda, é obrigado a contratar, ou então obrigado a contratar funcionários para conseguir dar andamento àquele projeto, à empresa. Então, como conseguir os funcionários certos, escolher os funcionários certos e, acima de tudo, como é que deve ser esse treinamento para que aquela qualidade, aquela coisa especial que tem essa empreendedora possa passar para a equipe e manter a qualidade do negócio? Hoje, Márcio, 63% dos negócios que trabalham com o setor de alimentos e bebida são microempreendedores individuais, né? Então são pequenos negócios com faturamento aí de R$81 mil por ano, que tem no máximo o Simples permite de um funcionário. Então, assim, dentro dessa atuação, você consegue administrar, você consegue manter a sua qualidade, você consegue manter seus prazos de entrega. Pensando em crescer e sabendo que você é empresário, que é o vendedor, tem que ampliar o seu conhecimento técnico para outros funcionários e manter essa qualidade, é treinamento. A gente fala barriga no balcão, ali todo dia, preparando o seu funcionário, né? Tendo bons produtos, bons fornecedores, pegar hoje os pequenos, o MEI vai muito pegando atrás de promoções, atrás de atacarejo para comprar um produto num preço melhor. Então, você entender isso, não só o talento da produção ali, mas entender também o seu faturamento, né? Então, assim, é importante, mas nós sabemos que hoje esse pessoal que trabalha diretamente com doces, bolos, são microempreendedores individuais e aí tem essa facilidade de administrar. Mas quando pensam em crescer e ampliar, ele precisa ter uma retaguarda de estrutura, né? Uma estrutura física, pensar no maquinário. Então, tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, a gente orienta a pensar muito quando você quer ampliar para 3, 4 funcionários, conhecer bem esse funcionário, se ele tem uma experiência com o setor de confeitaria, de panificação, se ele tem curso no Senai, no SESI, né, que trabalha com esses produtos, com essa mão de obra, entender um pouco a realidade desse seu funcionário e aí prepará-lo, né, para poder crescer, para poder ampliar o mercado. Tem que ter bastante atenção, né, Vicente? É tão primordial contratar as pessoas corretas, né? Isso tudo vem de uma análise, entender exatamente como é que elas funcionam, quais são os cursos que ela tem. A gente fala muito, Vicente, sobre o caminho certo e eu queria pegar a contramão disso. Quais são os caminhos errados? Qual que é o maior erro que um empreendedor que tem um negócio artesanal, que ele faz com as mãos, ou um negócio mais intimista, comete na hora de abrir uma empresa? O caminho contrário que você colocou, e você colocou muito bem, não dar o passo maior que a sua perna, né? Como a gente fala isso numa analogia, não querer abrir e já querer achar que você já pode pegar um financiamento e já pensar em produção em alta escala. Começar pequeno, né? Começar pequeno, não pensar que aquela rede ou aquela franquia são seus concorrentes, porque não são seus concorrentes, tá? Você precisa pensar na confeitaria, na panificadora do seu bairro, o que ele está entregando, o que você pode entregar de diferente, né? Pensar no mercado digital hoje, como que eu posso ampliar o fluxo do meu negócio aqui, da minha lojinha, né? Como que eu posso entregar na casa daquele cliente, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter esse diferencial, mas não buscar em querer concorrer com as grandes redes, com quem já está no mercado há mais de 5, 10 anos. Eu acho que você precisa olhar, fazer mesmo o cliente oculto,
e visitar aquela panificadora ou aquela confeitaria, comer lá um produto, entender, esse aqui não tem um sabor gostoso, e avaliar bem mesmo, né? E não ter vergonha de produzir 10, 15 e não querer produzir uma centena, né? Então eu acho que tudo isso a gente precisa colocar na ponta do lápis. Vicente, nosso programa está chegando ao fim e eu não posso deixar de pedir para você dar uma dica para a gente, para quem quer abrir esse tipo de negócio, para quem tem ali um negócio artesanal, mais intimista, como é que pode tornar isso um grande negócio? Dá uma dica para a gente aí rapidinho. Ô Márcio, é importante hoje, você que quer empreender, você que quer montar um negócio, primeiramente, conhecer o local desse negócio. Onde você quer colocar esse negócio? Você quer trabalhar com um ponto físico, quer fazer um atendimento online, você quer o digital, né? Você quer atender de forma presencial e online, tudo isso, fazer um plano de trabalho mesmo, né? O seu plano de negócio que a gente fala, né? Eu acho que não é perder, mas ganhar um tempo escrevendo quem são os seus concorrentes da esquerda, da direita, aonde está localizado o seu negócio, e aí conversar com os fornecedores, conversar com os seus fornecedores de maquinário, conhecer a indústria, né, de insumos, e aí eu acho que você precisa cercar de bons fornecedores, de bons empresários que vão te fornecer produto, e ali pensar o faturamento, o lucro a longo prazo. Pensar no faturamento, no lucro 6 meses, né? Pegar esses primeiros meses para você investir e conhecer bem quem é o seu cliente. Hoje é importante você entender o comportamento do seu cliente. Quem é seu cliente? Ele vai tomar um cafezinho no seu negócio? Ele pede o produto em casa? Então você precisa ter esse termômetro, né? Para você avaliar. E não esquecer de ter um contato online com o seu cliente, com a sua vizinhança. Seja por meio de um WhatsApp, seja por meio de uma rede social. É importante você ter essa comunicação virtual. Vicente Scalia, analista técnico do Sebrae Nacional. Obrigado, meu querido, pela sua participação aqui com a gente. Tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muitos empreendedores aí com as suas dicas, com a nossa conversa. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Márcio, mais uma vez, e vamos juntos aí ajudar e contribuir para o desenvolvimento desse país por meio dos pequenos negócios. Sempre, sempre. Grande abraço, Vicente. Valeu! Bom, o Ateliê de Negócios fica por aqui e você continua ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. A gente se encontra. Tchau!